Sejam muito bem-vindos, meus caros, e aquilo que ficou conhecido como gangues de violadores paquistaneses livrou-se de um inquérito nacional porque o governo atual do Reino Unido optou por defender ou pelo menos tapar essa possibilidade porque acredita que fomentaria divisões e tensões raciais. Veja-se bem, meus caros. Portanto, vamos então ver esta notícia, meus caros, só para estarmos a par do que é que se passa no Reino Unido. Eu já falei neste tema, mas esta notícia é um bocadinho mais recente e diz: gangues de violações paquistanesas da Inglaterra escaparão, no caso, a um inquérito nacional. O governo trabalhista de Keir Starmer está a ser criticado pela sua recusa de abrir um inquérito nacional sobre o fenómeno conhecido como gangues de violadores organizados que operam em diversas cidades britânicas. O CEO da Tesla e do X, Elon Musk, ampliou a discussão alegando que a deputada Jess Phillips merece estar na prisão pela decisão vergonhosa. A correspondência mostra que Phillips, uma subsecretária parlamentar de Estado para salvaguarda do Ministério do Interior, que é responsável por lidar com a violência contra as mulheres e meninas, rejeitou os pedidos de uma investigação governamental sobre o abuso sexual histórico em Oldham, Grande Manchester, que teria o poder de obrigar testemunhas a testemunhar. Em vez disso, Phillips declarou que a decisão de conduzir tal inquérito deve permanecer como responsabilidade exclusiva da autoridade municipal que o solicitou. Na verdade, ao tentar mantê-lo local, o Partido Trabalhista está a bloquear um acerto de contas público com o papel de Starmer como chefe do CPS durante a sua investigação do escândalo de aliciamento de crianças em Oldham. Para o eleitorado já irritado, não é uma mera tecnicalidade administrativa. Pelo menos em 2012, quando Starmer era diretor da Promotoria Pública que comandava o CPS, denunciantes alegaram que foram informados de que nenhuma ação deveria ser tomada por causa da origem étnica dos supostos violadores, em nome de manter boas relações comunitárias, e secou a eventos semelhantes em outras cidades, incluindo Rotterdam e Telford. Portanto, meus caros, basicamente o que é dito aqui é: há pessoas que neste momento, por causa da sua cor da pele e por causa da sua etnia, por causa da sua religião, por causa da sua nacionalidade, são neste momento protegidas a nível nacional de determinados inquéritos de investigação, porque efetivamente não são propriamente as pessoas com o perfil que agrada ser investigado. Portanto, neste momento há uma discriminação positiva legal do ponto de vista do Reino Unido. Quer dizer, estas pessoas não podem ser investigadas porque são de minorias. Ora bom, mas isto é privilegiar a minoria. Neste momento, qualquer minoria é privilegiada, enquanto que a esquerda acaba por dizer querer combater aquilo que é uma discriminação das minorias, acabam por colocar as minorias numa situação de privilégio, porque qualquer investigação que lhes seja feita é vista como preconceito racial, racismo, xenofobia, etc. Portanto, qualquer investigação que seja feita a estas pessoas na zona do Martim Moniz não podem ser encostadas à parede e revistadas, porque é um abuso e há uma desproporcionalidade. Em Inglaterra não podem ser investigadas para não fomentar as tensões raciais. No entanto, vocês vão fomentar as tensões políticas no país. As pessoas vão ficar cansadas. Meninas brancas de classe trabalhadora, muitas vezes de famílias problemáticas ou sob cuidados municipais ou ambos, ficaram sob o controle dos namorados britânicos paquistaneses. Cheias de álcool e de drogas, ameaçadas de violência, elas foram então passadas de um lado para o outro por grandes grupos de homens e violadas várias vezes. Inicialmente o seu testemunho gráfico foi descartado e as milhares de vítimas, de acordo com um estudo independente, 1400 em apenas uma cidade, algumas com apenas 11 anos, foram tratadas como se tivessem causado isso a si mesmas por meio de más escolhas de estilo de vida. Em todas as cidades britânicas, os vereadores trabalhistas e as polícias esquivaram-se desta questão por medo de serem chamados de racistas. Os trabalhadores brancos britânicos foram tratados como um motim racial em formação, aguardando a menor provocação de criminosos sexuais asiáticos de pequenas cidades. À medida que as notícias de um padrão emergente de incidentes locais semelhantes se espalhavam, o Partido Trabalhista atacou a imprensa e um punhado dos seus próprios representantes, incluindo uma deputada, uma crítica relativamente precoce do encobrimento. O Partido Trabalhista também apelou aos tribunais para suprimir o escândalo. Portanto, meus caros, neste momento a população do Reino Unido, que eventualmente a nível europeu até pode estar adormecida, como tantas outras que temos por aqui, até podem estar adormecidos, mas não são estúpidos, acabam por ver uma proteção do governo daquilo que são gangues de violadores, que é dos crimes mais hediondos que alguma vez podem ser feitos. Portanto, meus caros, se estes partidos neste momento ainda representam uma opção para alguém, e se neste momento estes é que são os razoáveis, mas os partidos da nova direita é que são os extremistas, é que são as bestas, é que são pessoas que não podem estar no governo, eu sinceramente não consigo perceber qual é a razoabilidade destes partidos. Têm aqui os partidos ditos razoáveis e ditos do centro e ditos
moderados que estão a encobrir casos completamente hediondos de violações de meninas no Reino Unido. De meninas menores de idade, que aliás, mesmo que fossem maiores de idade, era igualmente trágico, porque é uma violação e uma violação é dos piores crimes que se pode fazer, mas estamos a falar de crianças, de pessoas que deveriam ser dos setores, digamos assim, mais protegidos da sociedade por parte do governo, que são as pessoas que estão em situações mais frágeis. Falo de crianças, de idosos, de pessoas que precisam efetivamente de maior proteção. E o que é que acontece? Quem é defendido são os bandidos. E, portanto, estas pessoas têm que ser levadas à justiça. E diga-se de passagem, quem encobra crimes é tão bandido como quem os comete. E, portanto, no meu entender, Keir Starmer, se continuar a alinhar com esta situação, deve ser também ele presente na justiça. Porque uma coisa é vocês alegarem através de dados que têm outra visão dos factos. Uma coisa é vocês esconderem os dados para favorecer a vossa visão dos factos. E isso é uma coisa completamente diferente. Portanto, nós podemos pegar duas pessoas em números e ter visões diferentes sobre o que são aqueles números. Mas agora, uma de nós esconder determinados dados porque não favorece a minha visão, isso é perigoso. E estamos a falar de um primeiro-ministro que não foi eleito sequer há um ano. Não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Portanto, eu acho que é importante termos isto em conta e começarmos a deixar de discriminar positivamente determinadas etnias, única e exclusivamente porque, efetivamente, são de uma minoria, portanto, coitadinhos, têm é que ser protegidos. Não têm, não senhora. São criminosos e têm que ser deportados com a proibição de não voltarem a pôr cá os pés. É tão simples como isto. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam, enviem para as pessoas que possam estar interessadas neste tema. Obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.